Envelhecer, gente, envelhecer não é um problema, né? Mas envelhecer num país como o nosso é uma tarefa, acho que, mais complicada, não é uma tarefa nada simples, não, viu? Preconceito, aposentadorias, pra lá de miseráveis. Falta de assistência da família, inclusive, das pessoas, ninguém respeita o idoso. Enfim, são muitas barreiras enfrentadas por uma pessoa que atinge a chamada terceira idade. Envelhecer traz também algumas limitações, mas isso não quer dizer que seja sinônimo de inutilidade. É isso que a gente quer ressaltar aqui nessa entrevista. A sexualidade, por exemplo, não é privilégio dos jovens e pode ficar ainda melhor e mais gostosa, né, mais prazerosa nessa época em que você está nessa chamada melhor idade. É por isso que a partir de agora, este é o nosso assunto no programa. Vem cá, nós vamos conversar com a Carmen Cerqueira César. Adorei você ter voltado, viu? Que Carmen, bom. Eu também, viu, Claudete? Convidei, ela voltou mesmo para conversar aqui com a gente. A Carmen é psicóloga, psicanalista e vai conversar um pouco sobre essa sexualidade na terceira idade. Tem muita gente que acha que pessoas de mais idade não têm interesse por sexo, não querem mais saber de namorar. Não é bem assim, né, Carmen? Claro que não. Eu acho que em toda essa mistificação em torno do processo de envelhecimento, além, como você falou, dessas aposentadorias miseráveis, da questão da pessoa que para de trabalhar e que não tem mais objetivo na vida, a sexualidade também entra como um mito de que ela não existe mais na pessoa idosa, o que é uma grande mentira. Vamos primeiro falar uma coisa que é muito importante. A sexualidade não se limita à genitalidade. A genitalidade, a questão da relação sexual, é uma parte da sexualidade. Vamos ver, o bebê desde que nasce, quando ele está mamando, isso é sexualidade. Tá certo. Eu soube que vocês discutiram isso outro dia aqui no programa. Isso é verdade, a gente falou. Então, com relação às pessoas mais idosas também, a sexualidade continua. A pessoa não morreu, a pessoa está viva. E além da questão da relação sexual, existe uma coisa muito importante, né, Claudete, que é a ternura, o amor. Tá? Então, o idoso... E é diferente, não precisa vir acompanhado de sexo. Não, eu acho que a questão da sexualidade no idoso, e quando a gente fala em terceira idade, melhor idade, a gente pode pensar assim, desde 60 anos em diante, uma pessoa de 60 anos, uma de 75, uma de 90, são diferentes, são fases diferentes. A gente precisa ver, primeiro, a saúde, como é que vai. Como é que a pessoa se cuidou ao longo da vida. Uma pessoa que sofria de diabetes ou qualquer problema circulatório, se ela se cuidou, se ela não se cuidou, se ela fez esporte, se ela se alimentou bem. Então, isso vai influir na sexualidade futura, na sexualidade do idoso. Se tudo andou bem, então tá ótimo. Não tem por que se preocupar com isso. Agora, eu queria chamar a atenção dos jovens que estão vendo o programa, que ficam muito preocupados quando, às vezes, a mãe, já com mais idade, e é viúva, ou se separou, vive sozinha por algum motivo, arranja um namorado. E vice-versa, com o homem também, né? Então, eles acham, normalmente, eles criticam muito, né? Jovem não gosta de ser criticado, mas critica essa vontade de estar com alguém. Às vezes só para bater papo, conversar, namorar, ou até para fazer sexo também, por que não, né, Carmen? Por que não? Porque... O que fazer, o que falar? Essa mulher que está vivendo esse drama, esse problema aí em casa, que está sozinha, arranjou alguém que a está fazendo feliz e está enfrentando esse problema com os filhos. Como sair dessa situação, Carmen? Claro, eu acho que primeiro os jovens têm que entender, e isso é complicado porque a gente vive numa cultura que glorifica muito o novo, a cultura do descartável, né? A pessoa idosa, esta mãe que está sozinha, ela tem direito a uma vida, a reconstruir a vida dela afetiva. Porque o que sustenta a gente vivo, gente? A questão do olhar do outro, um olhar de carinho, alguém que te escute. O ser escutado para a pessoa idosa é a coisa fundamental. Não importa se vai consumar a relação sexual ou não. Porque às vezes no idoso, o idoso mais idoso, que tem alguns problemas de saúde, a questão do carinho, do estar junto, é fundamental. Eu acho que esses filhos têm que começar a pensar e perceber que o seu pai ou a sua mãe que ficaram sozinhos têm direito a um recomeço e tem tanta vida para ser vivida da sexualidade, da afetividade, como ele que é jovem, só que de uma forma diferente. Tá? Então, eu acho que tem que haver um diálogo, eu acho que esta mãe tem que fazer valer, sim, os seus direitos e tem mais é que viver, né? Tem mais que sair. A vida passa rapidinho. Eu uma vez conversei com uma senhora, ela tinha 80 e poucos anos e ela estava muito triste porque ela tinha perdido o namorado dela, que tinha falecido, e eles estavam juntos há 10 anos. Era o segundo companheiro dela. E tinha sido um grande namorado, ela estava sentindo muito a falta dele.
Então, o melhor caminho é o diálogo. É o diálogo. É o diálogo e eu acho que, sabe, esses filhos... E não sentir que está fazendo nada errado. Quer dizer, uma mulher com mais idade, um homem com mais idade, que sente desejo, que sente vontade de estar com alguém, às vezes até a própria pessoa se culpa, não, Carmen? Porque eu acho que com o social tende a desqualificar e achar que é feio, que porque o corpo não é mais bonito, porque tem rugas, porque tem algumas doencinhas, algumas coisas, é feio o sexo na terceira idade. Não é, gente, é bonito. O homem que tem a companheira mais ou menos da mesma idade e que pode contar com a compreensão desta companheira, as coisas podem andar num outro ritmo, não tem problema, sabe? A questão do amor tem que estar embasando, porque é uma outra fase da vida onde a gente já aprendeu um monte de coisas, não existe a pressa do adolescente ou do jovem. E pode ser mais gostoso até. Muito mais gostoso. Quantas pessoas mais velhas que colocam isso mesmo? Agora eu estou curtindo muito mais. Principalmente, Claudete, porque veja, muitos que no primeiro casamento, aqueles casamentos mais antigos, a mulher era mais reprimida sexualmente, não é? E com o tempo, ela vai se desreprimindo na relação de intimidade com o companheiro. Que, aliás, essa questão da intimidade é um ponto muito importante. Porque diz que a intimidade é um afrodisíaco, né? Certo. Então, você imagina, casais que estão há 40 anos juntos, 50 anos, não necessariamente precisam estar vivendo o tédio. A gente pode ter, e como eu já vi, situações onde existe uma sexualidade que acontece, né? Em função da intimidade, da cumplicidade, gente que construiu uma família, que tem filhos e netos e tá vivo, tá ligado. E quando saem parecem namoradinhos, né? Porque eu acho tão bonito, né? De mão dada. Às vezes você vê, né? Mãozinha dada, beijinho, eu acho isso muito legal. E tem muitos casais assim também que conseguem, né? Levar isso até... daí. Ô, Carmen, gostando de você, volte. Eu volto. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Ela fala gente. gostoso, né? Conversa sobre uns assuntos que eu acho que a gente tem que parar mesmo, conversar, tem que avaliar, né? Cada momento da nossa vida pode e deve ser muito especial. Cada idade tem a sua beleza, não é isso? E muito obrigada a você, Claudete, e a todo mundo da produção, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse papo gostoso com vocês. Volte então.